Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, sede imitadores de Deus, como filhos muito amados, e andai no amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós a Deus, como oferenda e sacrifício de suave odor. Nem sequer se nomeie entre vós a fornicação, ou qualquer impureza ou avareza, como convém a santos, nem palavras torpes, nem parvoíces, nem chocarrices, que são coisas despropositadas, mas antes ações de graças, porque sabei bem, nenhum fornicador, ou impudível, ou avaro, isto é, nenhum idólatra entrará na herança do reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos seduza com razões vãs, porque é por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os incrédulos. Não querais, pois, ser seus cúmplices, porque outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em ser bom e justo e verdadeiro em tudo. Dê graças. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, estava Jesus exorcizando um demônio que era mudo. E depois de ter exorcizado o demônio, o mudo falou, e as multidões admiravam-se. Alguns, todavia, disseram: ele expulsa os demônios em virtude de Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, para o porem à prova, pediam-lhe um prodígio do céu. Ele, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo acabará na ruína, caindo casa sobre casa. Ora, se Satanás está dividido contra si mesmo, como pode manter-se de pé o seu reino? Já que dizeis que é por virtude de Beelzebu que eu expulso os demônios, se é por virtude dele que eu expulso os demônios, por virtude de quem é que os vossos filhos os expulsam? Por isso eles serão os vossos juízes. Ora, se é por virtude de Deus que eu expulso os demônios, certamente chegou para vós o reino de Deus. Quando um valente bem armado guarda a entrada da sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas, se sobrevier outro mais forte que ele o vencer, tira-lhe todas as armas em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não está comigo está contra mim, quem não colhe comigo desperdiça. Quando o espírito imundo sai de um homem, vagueia por lugares áridos em busca de repouso. Não encontrando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E quando vem, encontra varrida e em ordem, então vai procurar outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando ali se instalam, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que enquanto ele dizia isso, uma mulher, levantando a voz do meio da multidão, disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Ele, porém, disse antes: bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era muito fácil para homens carismáticos como Jesus Cristo, nosso Senhor, na época dele, chegarem ao poder e à fortuna num tempo muito reduzido, num espaço curto de tempo. Uma vez que ele tinha multidões a seu favor. É só recordar como reagiram quando ele multiplicou os pães e os peixes. Queriam fazê-lo rei. Durante todo o curso de sua vida, de modo particular, naqueles últimos 3 anos no qual se fez mestre de seus apóstolos e discípulos, havia para Jesus sempre esta possibilidade
a de chegar rapidamente à fortuna e ao poder. No entanto, numa ocasião, quando alguém pensando assim, com esse tipo de raciocínio humano, não tendo outras razões para suspeitar, a não ser a glória humana de Cristo, a fama e o poder dele, e interessado em se fazer também discípulo de Cristo, ouviu de Jesus: as aves do céu têm ninhos e as raposas têm tocas, mas o Filho do Homem não tem um travesseiro para reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem um travesseiro para encostar a cabeça. E aquele que não tinha durante a vida sequer um travesseiro para recostar a cabeça, é o mesmo que na cruz teve menos ainda. Menos ainda. Então, chegados a esta altura do nosso itinerário quaresmal, meus queridos, precisamos fazer uma espécie de correção de rota. Porque, não diferente de outros homens, os brasileiros, e me desculpem também os brasileiros frequentadores de missa e de igreja, elegeram duas prioridades para a vida. Duas: saúde e dinheiro. A finalidade principal da vida são essas duas coisas: ter saúde e ter dinheiro. Foi nessa atmosfera de materialismo que nascemos e fomos criados. Nós temos de algum modo esta mentalidade arraigada em nossas almas, em nossos corações. Também, em graus diversos, estamos convencidos que sim, o sentido da vida é chegar à plenitude da saúde física e ao acúmulo de bens, em ordem à nossa segurança, ao nosso império de seguranças humanas aqui na Terra. Quando nós, os senhores e eu, aprendemos lá no catecismo que nós somos criados para conhecer, amar, servir a Deus nesta vida e depois gozar dele eternamente no céu. E que todas as coisas que nos servem, que deveriam nos servir, têm só razão de meio, são justas quando servem a este fim de nos ajudar a conhecer, amar, servir a Deus agora, para depois gozar dele, da sua felicidade no céu. Por isso, a vida de Jesus Cristo é o modelo e a medida da nossa. E vai dizer Santa Maria Madalena de Pazzi: somos membros de uma cabeça coroada de espinhos e crucificada. Como se pode conceber membros delicados, folgados, que pertencem a uma cabeça crucificada e coroada de espinhos? E às vezes essa contradição nós não percebemos. Que rendidos à ideia de que viver é ter saúde e dinheiro, nos tornamos
extremamente suaves, extremamente delicados, refratários, resistentes ao que nos desgosta, ao que nos contraria, ao que nos mortifica. E, no entanto, enchemos as igrejas aos domingos para rezar à sombra de um homem morto, praticamente nu, numa cruz. Para chamá-lo de nosso Mestre, Senhor e Deus. Aqueles que infelizmente não estão preocupados com outra coisa a não ser viver numa boa. Viver numa boa. Na época de Jesus, o pior espírito maligno era Beelzebul. O pior demônio conhecido na época de Jesus era um chamado de Beelzebul. E Jesus hoje é identificado com ele. Vejam a vida que nosso Senhor vive. Ali, objetivamente fazendo o bem, expulsando um demônio, curando um enfermo de uma enfermidade maligna. É chamado ele também de demônio. De alguém que faz o que faz, que tem os poderes que tem e que opera os milagres que opera, porque tem parte com Beelzebul. Não teve sossego. Nunca. Eu, em razão de ofício, em razão do meu ofício, há várias décadas, estou como que obrigado a me abeirar dos santos evangelhos praticamente todos os dias. E eu não consegui encontrar nos santos evangelhos nada que pudesse dar a ideia de que Jesus estivesse de férias ou de folga, sossegado e tranquilo. Nunca, jamais encontrei. Sempre perseguido, sempre atormentado, sempre incompreendido. Aquele que disse: as aves têm seus ninhos, as raposas suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E assim Jesus ilustrou o tipo de vida que ele vivia e que deveria servir de parâmetro e modelo para a nossa. Sobretudo para nós que fomos parar no pior mundo possível, no mais materialista, no mais rendido aos prazeres torpes, no mundo deteriorado pela carne, pelas paixões. E esse deveria ser agora, né? Esta deve ser a nossa revisão de vida, meus senhores. Se de fato compreendemos que
só merecem o título, só merece ser chamado de bem, no caso, a saúde e o dinheiro, que são as principais eleições da vida, sobretudo de um povo como o nosso, o povo brasileiro, que estas escolhas só são justas na medida do serviço e da utilidade que elas têm para a salvação da alma e para a vida eterna. Vistas e amadas como um fim em si mesmo, só podem conduzir à condenação, à ruína eterna. Então supliquemos a bondade do Senhor que nos reúne hoje aqui, que nos dê aquela coragem, as virtudes necessárias para pôr em ordem a nossa vida. Cuidado, meu irmão, minha irmã, como diz o apóstolo São Paulo, para não esgrimir, para não levantar a espada para cortar o ar. Não adianta cortar o ar com a espada. E tem gente depois admirada, diz, puxa, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, eu canso tanto. Mas para quê? Se tudo isso não te levar depois ao céu, errastes o caminho e perdestes o teu tempo. Porque soada a última hora, sabemos bem, as coisas ficarão aqui, nesta equação. Quando chegar a notícia de que não estamos mais no mundo, nossos bens, nosso patrimônio vai ficar exatamente onde ele está. Parentes, conhecidos e amigos irão conosco até a entrada da nossa sepultura. Lá dentro não vão descer. E na sepultura estará apenas o nosso corpo, que em poucos dias estará decomposto. Não vai dar tempo do mato crescer, como diz a imitação de Cristo, não vai dar tempo do mato crescer sobre a nossa sepultura, e boa parte dos homens terão esquecido de nós. Mais ou menos assim, 10% vão rir quando nós morrermos e vão dizer, bem feito, tinha que morrer mesmo. 10% vão chorar e 80% não vão estar nem aí. Nós, que depois de alguns anos não seremos mais do que um retrato na estante ou na parede de alguém, e depois nem isso. Nem isso. A própria vida, o estilo de vida que nosso Senhor abraçou deveria por si só, sem palavras, servir para nós de oriente. Que aqui, tudo sem Deus, nada é, nada é. E de que o amor, como dizem os santos, o amor faz semelhantes os que se amam. Como é que podemos alegar nas nossas orações, na nossa profissão de fé, nos nossos louvores e cânticos que amamos a Jesus Cristo, que amamos a Deus, no entanto, levemos uma vida tão diferente da dele? Isso não pode ser amor. O amor por si só configura e faz semelhantes os que se amam. O que ama e o que é o amado. Vejam a vida dele e vejamos a nossa, a sua e a minha. Nossa vida fala para nós mesmos o quanto o amor de Deus é importante e o quanto dele subsiste em nós.
Temos ainda um bom trabalho, meu senhor e minha senhora. E não se trata aqui de pôr remendos. Talvez alguém veja a penitência como uma espécie de conserto de parede, né? Algum remendo em alguma trinca, em alguma falha. Não se trata disso. Nossa quaresma alcança a sua plenitude quando ela é um esforço para a reforma da vida toda e de toda a vida. E não para nos fazer, ao final das contas, nos sentir bonzinhos. Bonzinhos já somos todos aqui. Quem não é bonzinho? Todo mundo aqui é bonzinho. O problema é o que a minha vida tem a ver com a de Cristo. E o que a vida dele tem a ver com a minha. É disso que se trata. E parafraseando, é como se Jesus dissesse: olhem minha vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não dá para ir ao Pai, não dá para ir ao céu a não ser assim. Por via de semelhança, por via de similitude. Quem vai ao céu? Os que se parecem com Ele. Os que tomaram a vida de Cristo como regra da própria. E que ainda gozando de fartura do ponto de vista, de abundância do ponto de vista da saúde e dos bens materiais, nem por isso se deixam iludir. Porque sabem que aqui, a vida aqui é um caminho, não um destino. Nós estamos num caminho, não num destino. Essa é a sabedoria básica e que não pode faltar sob a pena de construirmos o edifício da nossa vida cristã e da nossa piedade em cima de areia. Esta é a base, este é o fundamento, este é o alicerce. Quem construir fora disso está construindo em cima de areia, está construindo sobre areia movediça, vai se decepcionar. Guardemos bem este apelo que o Espírito Santo e a Igreja nos fazem neste domingo, no qual já estamos praticamente aí na metade da quaresma, do tempo de penitência, para acertar a rota, retificar o curso da vida, e ter, aqui no nosso caso, do ponto de vista do trato com Deus, que para nós maior bem-aventurança não é quando Deus estende a mão dele nos oferecendo alguma coisa. Não é mais esta a nossa bem-aventurança, quando rezando e pedindo qualquer coisa a Deus, ele nos estende a mão dele cheia. No nosso caso não é mais esta a bênção é o contrário. Quando rezando, ele nos estende a mão vazia, nos pedindo algo de volta. Esta é a bênção. Quando rezando e pedindo, a mão de Deus sim se estende, porém vazia e pedindo algo de volta. Uma vez que sozinhos aqui, ninguém dá conta de se esvaziar o quanto precisa e o quanto deve.
Ninguém dá conta de se desapegar o quanto precisa e o quanto deve. Ninguém dá conta de se penitenciar o quanto precisa e o quanto deve. Então agradeçamos a Deus, de modo particular, pelos infortúnios, pelos fracassos, pelas contradições, aquelas coisas que, tirando nossas seguranças humanas e nos tirando de nós mesmos, dizem sem palavras que só Deus é Deus, que só Ele permanece o mesmo, pelo simples fato de que o que não é Deus não é nada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.